E sim, o canal tá um pouco sumido porque eu estou em meio de alguns projetos pessoais no momento, mas como estamos em mês de Halloween, eu não poderia deixar de colocar os meus 2 centavos nessa época tão importante. Claro que mesmo estando em período de pausa forçada, isso não quer dizer que eu não vi milhares de filmes de terror nesse tempo todo. Entre clássicos da trecheira como It's Alive, Viagens Alucinantes, Contos da Cripta, A Noite do Demônio, Black Roses, A Banda Maldita, um clássico das antigas, O Cérebro que Não Queria Morrer, Demônio com Cara de Anjo, Violência e Terror, mas eu prefiro o título Intruder, de 89, Chopping Mall e muitos outros que, se você quiser depois pausar e ver cada um desses títulos por si só, todos valem a pena. É tudo trecheira da boa, mas como eu queria escolher apenas um título para falar nessa época, eu decidi assistir também 2 continuações que eu ainda não tinha visto de um grande clássico que eu já falei aqui no canal, A Volta dos Mortos-Vivos. Filme de 85 dirigido por Dan O'Bannon, que é um clássico do terror com comédia e efeitos incríveis de zumbi. Então, como eu decidi que finalmente tinha chegado a hora de ver o 2 e o 3, eu coloquei um atrás do outro. E A Volta dos Mortos-Vivos 2 é um bom filme, cheio de efeitos especiais interessantes, bem dinâmico, mas não sai muito ali daquela coisa de pessoas fugindo de zumbis, com algumas cenas de comédias, mas que não chegam aos níveis de trecheira e cenas marcantes do primeiro. E aí nós vamos pro terceiro, que aí sim nós temos uma subversão muito interessante da franquia, que eu me apaixonei. E esse é um filme de 1993 que é basicamente o que acontece quando um estúdio precisa logo forçar uma continuação para não perder os direitos de uma série. Porque a produtora original dos 2 primeiros filmes vendeu esses direitos para um segundo estúdio chamado Trimark, que tinha já produzido clássicos como Fome Animal, de Peter Jackson, mas precisava lançar logo o filme em 1993, senão os direitos reverteriam de volta para o primeiro estúdio. Então, eles chamaram o diretor Brian Yuzna, que já tinha feito alguns filmes de terror na sua carreira, incluindo um chamado Society, que eu acabei de assistir e é um dos filmes mais bizarros e interessantes que eu já vi na minha vida de terror trash, e deu a ele a alcunha de ficar responsável por reanimar este cadáver que já estava fedendo, que era a série depois do segundo filme, que não fez muito sucesso nos cinemas. E para quem se lembra dos 2 primeiros, sabe que eles são basicamente sequências não oficiais de A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, só que com muito mais piada e muito mais cenas trash. E aqui foi dada a orientação para o diretor Brian Yuzna de fazer o que ele quisesse com a série. Podia criar uma história que fugisse completamente do tom dos 2 primeiros, a única coisa é que ele deveria linkar esse filme como parte da série, trazendo de volta o gás trioxina, que é responsável por fazer os mortos voltarem à vida como zumbis em todos os filmes. Sendo assim, ele decidiu fazer uma curva de 180 graus no tom cartunesco que a franquia tem, para criar algo que mantesse o trash, mas que fosse um pouquinho mais sério. Na verdade, um romance dark entre uma zumbi e um rapaz que quer trazê-la de volta à vida. Quase um Romeu e Julieta dos zumbis. Sendo assim, a história se foca no casal Kurt e Julie Walker, que são ali 2 jovens que gostam de rock and roll, que estão vivendo o pico do amor juvenil. Só que o pai do Kurt é um general que está trabalhando em um projeto secreto do exército, que está fazendo testes com adivinha o quê? Zumbis. Exato, como a maioria dos filmes onde o exército mete o nariz nesses assuntos de criaturas, o exército aqui quer usar os zumbis como possíveis combatentes que vão ser controlados por ele, incluindo sendo presos em uma espécie de exoesqueleto que vai dar ao exército um controle ainda maior sobre seus corpos. Claro que as experiências não dão muito certo e depois de um acidente em que um zumbi mata 2 cientistas ali na base militar, o general é removido do projeto e aí ele vai ter que se mudar de cidade. Porém, o filho dele, Kurt, não quer se mudar já que ele acabou de conhecer a Julie e está apaixonadíssimo por ela. Então, como os 2 jovens rebeldes e sem lei que eles são, eles resolvem fugir uma noite de motocicleta, só que é óbvio que acontece um acidente no meio da estrada e a nossa querida Julie paga o preço. Porém, como nesse tipo de filme, ninguém que morre fica morto por muito tempo, o nosso jovem Kurt vai trazer ela para a base militar em segredo e usar o gás trioxina para trazê-la de volta. Uma excelente ideia.
Então nossa querida Julie será revivida como uma zumbeia que segue ali todos os clichês de zumbis normais, querendo comer cérebro e matar qualquer inimigo que se opõe a ela e o Kurt, mas ao mesmo tempo ela descobre um fator novo que pode ajudá-la a conter a dor de se transformar em um zumbi, que é se autoflagelar com pedaços de vidro, com anéis, pregos enfiados na sua mão, o que for necessário para se autoflagelar e conter essa dor, que é um elemento novo nesse tipo de histórias. Lentamente a transformando em uma das zumbis visualmente mais maravilhosas da história do cinema. Ela é gótica, ela é badass, ela é estranha e linda ao mesmo tempo. É incrível. Aqui a personagem Julie Walker é interpretada pela Melinda Clarke, que nesse filme está acreditada apenas como Mindy Clarke. Provavelmente era um dos primeiros trabalhos dela, mas ela também foi vista em muitos outros filmes como Spawn. Muita gente vai conhecer ela do seriado O.C., em que ela fazia a linda mãe da Marissa Cooper. Enfim, e aqui ela faz uma ótima personagem, que é essa menina bem selvagem, mas ao mesmo tempo bem carismática ao mesmo tempo, que tá vivendo ali a adrenalina de um grande amor, mas é pega de surpresa por essa tragédia que é não só ela morrer, como ser revivida, feito um zumbi. E assim como nos outros filmes da Volta dos Mortos-Vivos, essa dor insuportável de se transformar em um zumbi é muito bem representada por alguns personagens específicos. E aqui você vê isso muito bem no personagem dela, mas ao mesmo tempo quando ela consegue descobrir esse elemento da autoflagelação para conter a dor, isso faz não só um paralelo com o uso de drogas, talvez, tipo no filme Brain Damage, de Frank Henenlotter, diretor de Frankenhooker, que eu assisti recentemente e é muito bom também. Mas ao mesmo tempo isso também vai a transformando em uma criatura nova e extremamente interessante, que se torna a verdadeira protagonista desse filme. Tanto que o pôster é a cara dela estampada, um excelente pôster, aliás, que eu lembro de sempre ver a capa da fita desse filme na locadora e pensar, eu não sei quem é essa personagem, mas dela deve ser tipo a rainha dos mortos ou algo do tipo. E não é exatamente isso, mas consequentemente se torna um visual memorável. Uma perfeita mistura do gótico com o grotesco e com o belo ao mesmo tempo. E foi isso que eu gostei bastante nesse filme. Eu acho que ele não chega a ser melhor que o primeiro, mas é um ótimo contraponto ao que o primeiro foi, fazendo o que eu adoro em franquias, que é trazer esse elemento de novas ideias para um conceito já estabelecido. O filme vai ter lá os seus clichês de pessoas fugindo de zumbis, aliás, zumbis com visuais incríveis criados pelo departamento de maquiagem. Destaque para o zumbi que é ali todo derretido e bizarro e a cabeça dele se separa praticamente. É nojento porque mostra o esqueleto dentro da carne sendo revelado. Que lindo! Mas ao mesmo tempo que tem esses clichês, você tem uma história muito interessante desse romance, que foi a intenção do diretor Brian Yuzna, criar um filme de terror romântico. Eu sempre gosto dessas subversões de gênero, e é claro que o roteiro vai ter algumas coisas bem telegrafadas, como trazer uma gangue de mexicanos ali que eles encontram no supermercado e acabam tendo uma rixa, só para Julie ter motivo para matar mais gente, mas é legal porque ela acaba criando mais zumbis no meio da história, mas tudo isso culmina em um final em que você vai ter várias dessas criaturas escapando ali da base militar e criando um caos que poderia até ser desenvolvido em uma próxima história, sendo que fica implícito que essas criaturas escapam. Infelizmente a série depois disso foi apenas água abaixo e é melhor nem lembrar dos episódios posteriores. De qualquer jeito, o gore aqui é garantido, e sim, o filme é trecheira mesmo, o baixo orçamento fica bem claro. Quando ele começa, parece até que é um filme de TV, sendo que ele chegou a ganhar uma exibição curta nos cinemas na época, mas é um roteiro bem fechadinho até, e com um final que pode ser interpretado como trágico ou que fica meio aberto para possíveis histórias com esses personagens de novo. Eu achei um pouco brusco, eu até gostaria de ver mais histórias com esses personagens, principalmente a Julie Walker, que agora se tornou uma musa do cinema de terror para mim, mas como a intenção do diretor era fazer esse romance de terror trágico, estilo Romeu e Julieta gótico, acaba que combina com tudo que veio antes. Sendo assim, A Volta dos Mortos-Vivos 3 é uma ótima pedida para um filminho de terror se você quiser assistir nesse Halloween, com uma pegada de zumbi diferente, uma personagem icônica do cinema de terror B e muito gore para quem gosta. E é isso, você já assistiu A Volta dos Mortos-Vivos 3? Comenta aí embaixo o que você acha.
E se você tá gostando dos conteúdos de Trechando com o Gus, não deixe de se inscrever no canal porque tem muito mais conteúdo de filmes de terror, animes, animações, filmes de ação e outras coisas. Volta e meia a gente faz umas pausas, mas volta e meia a gente também volta com um filmão para trazer aqui para vocês, beleza? E é isso. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!